O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oiê, eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira, e hoje a gente vai contar a história de um casal que veio de mundos bem diferentes. Elise Araújo veio do interior do Paraná, de uma família pobre, e o Marcos Matsunaga veio da elite paulista, herdeiro de uma grande empresa. O casamento deles tinha tudo para ser uma história de conto de fadas, mas não foi bem assim. Em maio de 2012, Elise matou e esquartejou Marcos em casa e gerou um dos crimes mais chocantes da história do Brasil. Com ciúmes, traição e reviravoltas, nada nessa história é o que parece. E esse é o caso Ioki. Gente, esse episódio tá saindo no mesmo dia em que um documentário novo sobre esse caso tá estreando na Netflix, que se chama Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. E a Netflix nos mandou com antecedência pra gente poder completar esse episódio. Então, assim, a gente está felicíssima, a gente é muito chique, entendeu? A gente recebeu antes. E a série tá bem legal. São 4 episódios de mais ou menos 50 minutos, por aí, juntando todos dá mais de 3 horas de conteúdo. E o documentário começa em 2019, e a Elise tá na primeira saída dela do presídio, porque ela entrou no regime semiaberto. O documentário, então, acompanha ela nesse tempo e vai contando a história do caso e tal. E tem material novo, né, que são entrevistas novas, e também material antigo, tipo reportagens que saíram na época, coisa do julgamento, imagens e tal. Então é bem legal. A Elise nunca deu entrevista para nenhum veículo de comunicação, então o documentário é super importante e chocante por isso, que é a primeira vez que a gente vai ouvir ela contar a história dela. A trilha sonora é bem foda, a montagem vai encaixando vários momentos no tempo, mas sem confundir. Você consegue entender exatamente a timeline e os momentos que estão passando. A minissérie é dirigida por uma mulher, que coincidentemente chama Elisa Capai. Ela trabalhou muito com cinema independente e com questões de gênero. E ela estava trabalhando num centro de detenção de homens, e aí a Boutique Filmes, que produziu o documentário, convidou ela para dirigir essa série. E tem consultoria da Ilana Casoy, que é autora e criminóloga, a gente já falou, né, dela aqui várias vezes, até entrevistamos para a série Bom Dia Verônica. O roteiro é da Diana Goltz e colaboração da jornalista Thaís Nunes, que também aparece no documentário, e foi ela que negociou por 1 ano e meio a participação da Elise na série. Ela mandou várias cartas, falou com os advogados dela, fez toda essa conversa aí. E a diretora, a Elisa, foi ao presídio conversar com a Elise antes, né? Ela explicou o que ela queria com o documentário, ela explicou que ela queria escutar a versão dela, mas que ela ia contar os dois lados da história. Só que, assim, o que ela mais garantiu pra Elise é que não ia ser nada sensacionalista. Ela realmente queria contar a história mesmo, queria falar como a mídia abordou, sabe? Isso foi até bem interessante, porque a mídia foi super sensacionalista, né? Com esse caso, com a Elise. Então, até quando no comecinho do doc, não é spoiler, quando ela sai do presídio, o advogado vai lá buscá-la e tá cheio de repórteres e tal. Então, enfim, a Elise aceitou fazer esse documentário, mostrar a versão dela, inclusive pra filha dela ver também. Porque na época do crime, né, ela já tinha uma filha, então ela fala muito da filha dela, assim, no documentário, né? Isso é algo muito forte, que ela quer rever a filha, né? Ela não viu nunca mais e tal. Mas vamos contar a história primeiro, e aí a gente vai trazer esses detalhes pra vocês. Elise Araújo nasceu no dia 29 de novembro de 1981, numa cidade pequena no interior do Paraná que se chamava Chopinzinho. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Eu amei o nome, que parece um chopinho, sabe? Você vai tomar um chopp? Toma um chopinzinho, uma coisa que o mineiro falaria tranquilamente. Sim. Bom, a Elise ela era de uma família bem humilde, bem pobre, e ela foi abandonada pelo pai aos 3 anos. A mãe foi para a capital, né, para trabalhar como doméstica, e a Elise ficou morando com os avós. E daí, quando a mãe voltou, ela apareceu com um novo marido, que seria o padrasto da Elise. E eles até tiveram uma outra filha. Só que o que ninguém sabia na época é que esse padrasto abusava sexualmente da Elise. E ela até conta no documentário, inclusive é bem pesado essa cena, esse momento e tal. Porque, enfim, né, toda vez que a gente fala sobre abuso sexual, a gente fala o quanto é pesado discutir sobre isso.
E ela narra um pouco, assim, você vê que com bastante dor, mas ela conta quando o padrasto trocou a fechadura do banheiro, né, de um jeito que não dava pra trancar por dentro. Mas que, sei lá, nunca desconfiou, nunca teve nenhum problema. Mas quando ela ia ao banheiro, a porta ficava meio, né, encostada e tal. E toda hora que ela entrava no banheiro, ele abria a porta e falava: "Oh, nossa, não vi que você tava aí", e dava um golpezinho assim. E ela foi percebendo que isso ia aumentando cada vez mais. E um belo dia, quando ela tinha 15 anos, ela tava tomando banho e ele tava do lado de fora, olhando ela pela janela basculante. Ela conseguiu ver assim, de início ela não entendeu que era ele, não reconheceu, só que ela saiu correndo e o padrasto agarrou ela. E em algum momento ela conseguiu sair de perto dele e ela saiu correndo de toalha mesmo, como dava. Ela tava muito desesperada. E depois disso, ela ficou tão mal assim com essa situação que ela resolveu fugir de casa. Ela pegou uma mochila, uma faca, R$ 50 e foi embora. Quando ela chegou na rodovia, um carro seguiu ela e o cara começou a falar: "Oi, moça, pra onde você vai?" E ela disse que deu uma coisa nela de novo, que ela começou a sair correndo de novo pra dentro do mato, sem saber pra onde ir, e inclusive dormiu nesse mato, nesse dia, sozinha, sem ninguém por perto e tal. Ela tava tão assustada, né, que ela achou que esse cara ia fazer alguma coisa com ela também, né? E aí, no dia seguinte, ela sentiu um cheiro de comida e viu um homem andando a cavalo que levou ela pra casa dele, ajudou ela, deu comida, deu abrigo pra ela. Só que depois ele chamou o conselho tutelar, porque ela era uma criança, né? Ela tinha 15 anos, ela era adolescente. E ela não queria voltar pra casa, então ela deu um nome falso. E nisso, acabou que ela demorou 45 dias pra poder voltar pra casa e tal. A família, né, nesse tempo ficou desesperada, procurando por ela. E quando ela voltou, ela resolveu ir morar com uma tia dela, que se chama Roseli, que acabou virando um ponto de apoio muito forte na vida da Elise. Inclusive, ela aparece no documentário, a gente vê como elas são próximas, né? Hoje em dia, os pais da Elise já faleceram, então é a tia Roseli que é essa figura materna dela, né? E na época ela nem contou do abuso pra tia, a tia só descobriu muitos anos depois. E a Elise fez de tudo, né, pra conseguir se educar, foi estudar, ela estudou em colégio público, e quando ela fez 18 anos, ela se mudou pra capital, lá pra Curitiba. Ela fez um curso técnico de enfermagem e conseguiu um emprego no hospital. E aí, com uns 20 e poucos anos, ela se mudou para São Paulo. Só que para pagar a faculdade, ela começou a trabalhar como garota de programa. E em dias muito movimentados, ela chegava a fazer até 10 programas no dia. E assim, ninguém sabia que ela fazia programa. Isso era algo da vida dela, que ela não queria que ninguém soubesse. Ela precisava pagar as contas dela. Ela achou essa forma para pagar as contas e ninguém precisava saber daquilo. E era isso. Enquanto isso, o Marcos Matsunaga, ele teve uma vida completamente diferente da dela. O Marcos nasceu em São Paulo, estudou a vida toda em escola particular, né? E na faculdade ele fez administração na FGV, que é uma instituição super chique, requisitada, tal, e bem cara de estudar. E hoje em dia, a graduação em Direito lá tá quase R$ 5.000, por exemplo, para vocês terem uma ideia de valores de matrícula. É carinho. E tal. É carinho. E o Marcos era neto do Yoshizo Kitano, que é o homem que fundou a empresa Yoki lá na década de 60. E por conta disso, toda a família enriqueceu. A Yoki até hoje vende alimentos variados, de amendoim a pipoca. Com certeza vocês já consumiram algo de Yoki aí, eu já vi no supermercado. É bem famoso mesmo. E depois do Marcos se formar na FGV, ele entrou para a liderança da empresa, junto com o pai e o irmão, que é o Mauro Matsunaga, que também aparece bastante no documentário. No finzinho dos anos 90, ele casou e teve uma filha com essa primeira esposa, até que um dia a vida do Marcos cruzou com a da Elise. Eles se conheceram em 2004, em um site de encontros chamado M-Class, que era um lugar para as garotas de programa encontrarem os clientes e vice-versa. E lá no site, a Elise usava o nome de Kelly. E aí o Marcos acessou o site, ele sempre entrava lá pra procurar garotas de programa e tal, e aí ele achou a Elise lá, ela foi mais uma das garotas que ele encontrou lá. E eles se encontraram aquela vez, mas o Marcos gostou muito dela, e aí continuou a chamar ela mais vezes, né? E com o tempo eles foram criando meio que um namoro, sabe? Uma conexão mais emocional e tal, e o Marcos decidiu que ele queria ter ela com exclusividade. Então, ele alugou um flat chiquérrimo pra Elise morar, comprou um carro pra ela, todo mês dava uma mesada pra ela se manter, e tudo isso em troca dela parar de se prostituir, né? Pra ela se relacionar só com ele. E ele também prometeu que ele pararia de procurar garotas de programa. Então, virou um namoro, né? Os dois pararam e ficaram juntos. A Elise quase não aceitou, porque sozinha ela conseguia pagar o aluguel, o plano de saúde, as contas dela, os boletos. Ela tinha conseguido pagar a facul, sabe? Então, ela ia agora ficar dependendo de uma pessoa só, né?
Mas ela estava apaixonada por ele. Então ela falou assim, não, vai dar tudo certo, e aceitou. E aí, com o tempo, a Elise também começou a estudar Direito. Então, assim, eles se conheceram em 2004 e ela começou o curso em 2005. Então, assim, não dá pra entender muito bem se ele já pagava o curso dela no início e tal, mas depois ele ajudou a pagar o curso, né, com a mesada que ele dava. Ela usava parte dessa mesada pra cursar Direito também. Só que o Marcos, ele era muito ciumento, ele era muito possessivo mesmo, ao ponto de que ele não queria que a Elise fizesse trabalho em grupo com homens. Isso até é um dos colegas que conta, assim, que quando ele ligava, a Elise pedia para os colegas homens ficarem quietos para ele não pirar. Então, isso é uma coisa muito comum que a gente ouve falar, né? Muitas vezes da pessoa ter que esconder coisas, ter que... Coisas idiotas, né? Coisas completamente coisas idiotas da sua vida, porque a pessoa, não, mas você é minha mulher, você não pode ter amigo homem, né? Então, isso, infelizmente, é uma coisa que existe bastante. Mas beleza, eles passaram 3 anos aí nesse esquema, ela morando no flat. Aí, no final de 2009, o Marcos decidiu se separar da esposa, ficar com a Elise e assumir a Elise pra família. Só que eles não contaram a verdade, assim, como que eles se conheceram e tal. E a família nunca soube sobre o passado dela, eles esconderam tanto o fato de que ele frequentava esses sites, quanto o fato de que ela estava nesses sites. Os dois se casaram na igreja, teve mais de 300 convidados, foi uma festa enorme. A pessoa que realizou o casamento foi o reverendo René Henrique Gotts, que virou tipo um guia espiritual do casal, dava conselho sempre, e era a pessoa que eles mais confiavam. E assim, a Elise se tornou Elise Araújo Kitano Matsunaga. O início do casamento deles foi excelente. Vários relatos indicam que eles se davam super bem, que eles sempre faziam coisas juntos. O Marcos comprou um apartamento enorme pra eles, que na verdade era quase que 2 duplexes. Até agora eu não entendi direito como era esse apartamento, mas era tipo 2 prédios colados e eram 2 apartamentos juntos. Era tipo enorme, era um grande, gigante apartamento. E nesses primeiros meses, os relatos são que ele era super carinhoso, que ela gostava muito de estar com ele. O Marcos fazia tudo que ela queria, inclusive os amigos até zoavam ele, assim, que ele caiu no estereótipo de pegar uma mulher mais nova, bonita, sabe? Aquela coisa de pegar novinha e tal. E eles viajaram muito pelo mundo, pra Veneza, pra Paris, pra Disney, pra tudo. E ela até conta no doc que ela amava as exposições do Caravaggio, que ele era o artista favorito dela e tal. E aquela coisa, né? Aquela fase de lua de mel, todo mundo apaixonado, tudo bom. E, inclusive, o Marcos foi se afastando um pouco dos amigos, né? Ele foi deixando de ver os amigos pra passar tempo com a Elise. E os dois tinham muito em comum. E o que não tinha em comum, eles foram descobrindo juntos. Tipo, o Marcos introduziu a Elise em todos os seus gostos. E ela gostava. Ele curtia sair pra caçar e atirar de forma esportiva. Ele entendia muito de arma e ele tinha muitas em casa. E ele trouxe a Elise pra esse hobby. Ele levou ela no stand pra aprender a atirar, ele deu a primeira arma pra ela, tal. Ao todo ela tinha 4 armas no nome dela, e a favorita dela era uma pistola 380, que foi essa que ele deu. E ela levava muito jeito, ela era realmente muito boa atiradora. E os dois receberam um certificado de registro do Exército Brasileiro na modalidade de colecionadores, atiradores e caçadores. Então, por isso, eles tinham direito a ter posse de arma. Gente, quando a gente fala assim, eles tinham várias armas em casa, era assim, não era várias, tipo 10. Era muitas armas, tipo centenas. Tinha um cômodo da casa que antes era... Dá pra ver que era um banheiro, assim, e que eles transformaram, botaram as coisas lá dentro, que tinha muita arma. Tipo, de tudo quanto é tipo revólver, metralhadora, fuzil, espingarda. Eu não sei nem falar o tanto de tipo que arma que existe, porque eu não sou conhecedora, mas enfim. Inclusive no documentário até fala que nessa hora que a polícia encontrou esse lugar, assim, que era cheio de armas e tal, esse quarto, que eles começaram a tirar várias selfies, tiraram várias fotos. Eu até uso uma expressão machista, que é como uma mulher entrar numa loja de sapato. Então, que seria essa sensação que os policiais tiveram quando eles viram a quantidade de arma que tinha nesse espaço. Pra mim, seria maquiagem mesmo, eu entrar na Sephora. Enfim, eles tinham lá essas várias armas e eles começaram a caçar juntos também. Caçava porco do mato, viado, todo tipo de animal lá eles caçavam. E eles mesmos preparavam os animais pra cozinhar. Então, eles cortavam, né? Sabia limpar o animal. E alguns eles até empalhavam.
Sabe aquele negócio de, tipo, o Bates lá? Como chama? Bates O Norman Motel. Bates? Que gosta de empalhar as coisas. Então, que você transforma o bicho pra ele ficar meio que Taxidermia. plastificado lá, sei lá como que faz isso, pra ele ficar bonito lá na sua casa. Que era mais bonito vivo, no caso, mas enfim. Então eles empalhavam, tinha até um veado empalhado que tinha a cabeça lá, que ela amava, que foi ela que matou. Então, assim, os dois tinham essa habilidade de desossar, saber fazer o corte. Isso era uma coisa, assim, comum pra eles, né? E outra paixão deles era vinhos. Eles estavam pensando em trabalhar com isso e tal. No apartamento, eles tinham uma adega climatizada enorme que tinha 2 milhões de reais em vinhos. Sim, 2 milhões em vinhos. Tipo, eram uns vinhos muito chiques, uns vinhos muito bons, assim, que a soma de tudo daria, tipo, uns 2 milhões de... Meu, imagina você ter 2 milhões de reais em vinhos. Não é 1 milhão. Pensa em 1 milhão de vinhos. 1 milhão de reais em vinhos. É muito. Agora, 2 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Enfim, e além de tudo isso, o apartamento tinha essa sala, né, com dezenas de caixas, cheias de charuto cubanos caríssimos, que era da marca mais cara lá. E assim, eles eram uns ricos excêntricos. Sabe aqueles ricos que não pode ter tanto dinheiro assim, que perde um pouco a noção? Perde a noção. Tipo, vou ter 2 milhões de vinhos, vou ter sei lá quantas mil armas. E eles tinham uma cobra chamada Gigi. Inclusive mostra uma cena do vídeo, um documentário dela comendo um ratinho. Fiquei triste, né? Não precisava mostrar. Fiquei mal pelo rato. Mas enfim, e é um vídeo deles, aparentemente, porque você ouve a voz da Elise e do Marcos no fundo. E essa cobra ficou muito famosa na mídia, né, nessa época, assim, não paravam de falar da Gigi. E tudo isso era muito incrível pro Marcos, porque ele não acreditava que ele tinha uma mulher que pudesse gostar de armas, que pudesse gostar de atirar, que pudesse gostar de ter uma cobra dentro de casa, né, uma mulher que amava sair pra caçar, estripar animais, né, ter tudo isso não era muito comum. Então ele ficava muito feliz de ter encontrado ela. Ele ficava chocado, né? Tipo, nossa, eu tenho uma mulher que gosta dessas coisas que geralmente, né? Eu, pelo menos, não gosto de quase nada que foi citado aí, por exemplo, né? Só então, de vinho. De vinhos eu ia gostar de ter 2 milhões de reais em vinhos aqui em casa. Ia ser tudo. Mas é isso, as coisas pareciam estar indo super bem, eles compartilhavam os gostos, tinham animais exóticos, só que isso não ia durar muito tempo. Então foi isso, né? Os primeiros meses do casamento, foi no finzinho de 2009 e início de 2010. E no início de 2010, a Elise cismou que ela queria engravidar, né? Eles concordaram, eles conversaram e eles falaram, vamos ter um filho. E aí ela parou de tomar a pílula, né? E estavam esperando vir esse bebê. Mas o tempo foi passando e ela não engravidava. E ela tava com muita expectativa, né? Ela tava querendo muito. Aí ela começou a fazer um monte de exame, tomar remédio hormonal, né? Pra tentar ajudar a engravidar e tal. E tomar esses remédios também deixou ela bastante instável emocionalmente, né? O hormônio é pesado. E aí um dia eles estavam viajando e estavam no quarto do hotel e a Elise foi tomar banho. E o Marcos falou que depois ele ia tomar banho e tal. Quando ela saiu do banho, ele não tava no quarto. E no computador dele estava aberta uma chamada de Skype. E era com uma moça. Aí a Elise foi fuçar, né? Deu aquela olhada e viu lá um histórico e viu que eles iam em restaurante, que eles iam em hotel. E aí ela falou, bom, tô sendo traída, né? Confrontou o Marcos, até porque ela sabia como ela conheceu o Marcos, né? Ele era casado na época, enfim. Aí ela confrontou ele falou que não, que ela era doida, nada a ver. E ela falou, cara, eu não sou idiota, né? E ela falou, olha, eu vou me separar e vou chamar um advogado e tal. Inclusive, ela até chamou um advogado depois. Ela conversou com alguém, começou a investigar como seria isso. Só que, o que aconteceu? O destino, o mundo dá voltas. E pouco tempo depois disso, ela descobriu que estava grávida. E quando ela contou pra ele, o Marcos chorou muito, pediu perdão, que não ia fazer mais aquilo, que eles iam se entender. E como ela queria muito ser mãe, ela decidiu perdoar ele e quis tentar de novo. E o reverendo até comenta no documentário que viu ele sorrindo, assim, feliz, quando foi ver, né, a neném na maternidade e tal.
quando a filha deles nasceu. E foi mais ou menos nessa época que ela terminou o curso dela de Direito, isso tudo lá pro fim de 2010. Então, assim, já tinha rolado muita coisa nesse primeiro ano de casamento. E aí ficou tudo de boa, assim, por um tempo, depois do nascimento da filha. Só que aí, 6 meses depois, lá pro meio de 2011, as brigas voltaram. A Elise achou que o Marcos mudou muito com ela, que ele tava mais frio, que ele ficava sumindo, ele se ausentava o tempo todo, dizendo que era coisa do trabalho. E eles foram se distanciando. E no documentário a gente até vê uma troca de e-mail entre os dois e tal. E ela mandou pra ele um e-mail com o assunto assim: decisões. Ela fala que ela queria conversar sem brigar, mas que ela tava se sentindo totalmente sozinha, que ela não queria ouvir que ele fazia tudo certinho e que ela que tava acabando com o casamento deles. Ela falou que ele vivia no mundo da lua e não percebia o que tava ali na frente dele. E que se fosse por causa de trabalho, né, do tipo, você trabalha tanto e tal, então vai viver sozinho, né? Vai viver sua vida aí. E aí ela cita, né, sobre o divórcio anterior, né? Ela fala, assim, que parece que ele não encarou a situação e que se fosse por causa das visitas e tal, que eles iam resolver. Mas se fosse culpa, ela não ia ajudar em nada. Ela cita até que ele nem tirava fotos da filha deles e disse ainda pra ele lembrar que ele teve 2 casamentos. Em um, a mulher não amava ele o suficiente e não tentou fazer nada pra não acabar o casamento. E no outro, falando dela, né, a outra mulher, falando dela mesma, lutou muito pra salvar o casamento porque ela amava ele demais. E aí a gente vê um e-mail dele, mas não dá pra entender se é resposta a este e-mail ou não. Em que ele diz que ela fez dele um homem e que ele tava resgatando esse sentimento de como ele se sentia no começo com ela e que ele decidiu ficar com ela, então agora ele ia resolver a vida dele, que ele ia resolver a relação deles, que ele errou, que ele foi fraco, mas ela também fez coisas que magoaram ele e tal, mas que eles deviam esquecer tudo isso e começar do zero. Então, claramente, assim, eles não sabiam nem conversar direito, né? Porque eles estavam tendo essas conversas tratativas todas por e-mail. E eles pediram pro reverendo abençoar o apartamento deles, aquele reverendo lá que casou eles e tal, pra ficar com boas energias. E no documentário ele fala uma frase bem interessante, que é assim: por que um casal chama o reverendo pra ir na casa abençoar todos os cômodos? Então, assim, né? Isso deixou ele intrigado, porque tava tudo uma grande, né, merda. Tava ruim. É. E ele conta até uma coisa meio engraçada, porque ele conta que acabou a água benta dele e não tinha abençoado nem metade dos cômodos. Mas também a casa era grande. A casa era grande. Mas ele fala de um jeito como se a culpa fosse porque tá muita energia ruim, Bad sabe? vibes. Uhum. É, mas realmente, né? Uma casa daquele tamanho, ele precisava de um só pra abençoar os vinhos e as armas? Nossa. Pensa. Imagina um reverendo jogando água benta em 33 armas. Não, era muita arma. Ai, gente, enfim. Mas de acordo com a Elise, né? O Marcos, ele não mudou, apesar dessas conversas de falar que ia mudar e tal. E como ela insistia que ele tinha uma amante, eles brigavam muito por causa disso. E ele falava que ela era louca, que não tinha nada a ver. E ela se sentia culpada, né? Ela dizia que ele fazia ela se sentir culpada. Que é o famoso gaslight, né, gente? Quando um abusador, ele manipula a vítima, ele faz ela acreditar que ela tá louca. Então, manipula, distorce informações, trata como se ela tivesse desequilibrada. Ela começa a achar que tá mesmo. Então, assim, ela tinha certeza que algo tava rolando, mas ela não tinha como provar. E a verdade é que a Elise tava certa. O Marcos realmente tinha uma amante. Em março de 2012, já fazia quase 2 anos e meio de casamento e quase 1 ano que a relação já tava meio ruim e tal. Então, em março de 2012... o Marcos começou a sair com uma garota de programa chamada Natália. Então, lembra aquela mulher lá que a Elise viu umas mensagens no Skype? A gente não sabe, não ficou claro se era já essa Natália ou não. Mas, enfim, essa história do hotel já tinha acontecido há muito tempo, então provavelmente era outra pessoa. Enfim, a Natália, essa moça nova, ela também era garota de programa do mesmo site que a Elise conheceu o Marcos, e a história dos dois foi bem parecida. O Marcos também pagava uma mesada pra ela de R$4.000. Ele ofereceu 27 mil pra ela tirar todas as fotos do site. Eu achei um número bem específico, por que não 30 mil, né? 27. Talvez fossem 27 fotos. 1 mil pra cada foto. Enfim, ele queria que ela fosse exclusiva dele, que nem ele fez uma vez com a Elise, né? Então ela ganhou um carro que era o quê? Um Pajero blindado TR4. Adivinha quem ganhou esse mesmo carro? A Elise, ela tinha ganhado o mesmo carro. O advogado dessa moça, depois de tudo, ela até falou que ela devia ganhar herança. Devia ganhar parte da herança porque ela estava com o Marcos há muito mais tempo do que foi divulgado. Então, assim,
Não sabemos se ela era a moça do Skype, se não era. Mas, enfim, tava rolando isso aí. Naquela época, a Yoki ela ia ser vendida para uma multinacional americana, que é a General Mills, uma venda que ia ser de 2 bilhões de reais. E o Marcos prometeu que depois de vender a empresa, ele ia casar com a Natália, segundo a Natália, né? Que ele, depois de vender a empresa, ia se casar com ela e eles iam se mudar para Miami. E num fórum que discutiam tal sobre garotos de programa e tal, o Marcos participava dele. E ele usava o nickname de Whorhider. Whorhider seria uma tradução livre para tipo montador de putas em inglês, sabe? Seria alguma coisa assim. E ele fazia várias postagens dando notas, fazendo resenhas sobre sexo e tal, e sobre essas mulheres. E aí, nessa época, a Elise já tava super paranoica. Ela pensava, se ele traiu a esposa comigo, por que ele não vai me trair, né, com outra pessoa também? E eles discutiam sobre isso o tempo inteiro. E de acordo com funcionários, a Elise até obrigou o Marcos a demitir uma secretária por achar que estava rolando algo entre eles. Então, lá no início de maio de 2012, 2 meses depois do Marcos começar a ver a Natália, a Elise estava bem desconfiada desse caso e conversou com um advogado para ver o que aconteceria com ela em um possível divórcio. E as coisas não estavam muito favoráveis para ela, porque eles se casaram, né, com separação de bens. Então ela não ia conseguir manter a vida luxuosa que ela tinha naquele momento. E em maio de 2012, a Elise encontrou uma troca de e-mails entre o Marcos e uma garota de programa do site, que provavelmente seria a Natália. E aí a Elise ficou pistola e contratou um detetive particular para seguir o Marcos e descobrir as coisas. E aí eu queria fazer uma pausa para comentar o quanto esse relacionamento estava tóxico, né? Porque eu acho que era uma coisa pros dois lados, assim, né? Sim. Assim como ele parecia fazer gaslighting com ela também já tava num ciúme louco. Os dois estavam numa coisa bem... Os dois eram possessivos, invadiam a privacidade do outro, não existia nenhum tipo de respeito mais nessa relação. E aí, então, ela contratou um detetive particular e aí ela pensou, vou uns dias pro Paraná, né? A avó dela tava meio mal e tal, e ela levou a bebezinha junto pra família conhecer, tudo. E aí ela pensou, né? O Marcos vai ficar sozinho na cidade, vai ficar livre, leve e solto, e aí o detetive vai ver o que ele vai arrumar aí. Então, a Elise combinou com a funcionária da casa deles que no momento que o Marcos saísse de casa, era pra avisar a Elise. E aí, a Elise ia acionar o detetive pra ir atrás. Então, no dia 17 de maio, o Marcos levou a amante pra jantar num restaurante caríssimo e depois eles passaram a noite num hotel. E aí, o detetive ia gravando, fotografando tudo e avisava a Elise. Ele avisando em tempo real, assim. Olha, ele tá aqui não sei onde. Olha, ele tá fazendo isso. E ela ficou assim, né? Disappointed but not surprised. Ela ficou, tipo, já era o que eu imaginava, mas ficou mal, né? Ela ficou muito magoada. E ela ficou ainda mais pistola porque foi ela que levou ele pra conhecer esse restaurante. E agora ele tava levando a outra mulher lá. E aí, pra piorar, ela ligou pro Marcos pra perguntar onde ele tava. E ele mentiu. Então aquilo deixou ela mais puta ainda, né? E aí ela conversou com a tia Roseli, aquela tia dela e tal, né? E aí ela falou pra tia dela que ela ia pegar a fita que o detetive tava gravando, pra ela ter prova, né? E aí ela ia entrar com o divórcio, resolver a vida dela e tal. E aí o detetive prometeu, né? Assim que ela voltasse pra São Paulo, ele ia entregar a fita pra ela. E aí 2 dias depois ela voltou pra São Paulo e a partir de então a sua vida ia mudar. No dia 19 de maio de 2012, a Elise voltou para São Paulo. E ela estava super agoniada, né? Porque ela tinha passado noites sem conseguir dormir, porque ela tinha tomado essa decisão, né? Já sabia da história toda, que ela estava certa, dessas brigas todas que eles estavam durante muito tempo. E aí, quando ela ia embora, a avó pediu para ela ficar lá, mas ela quis voltar para São Paulo. No aeroporto, antes de entrar no voo, ela foi numa loja de construção e comprou uma serra elétrica, supostamente para abrir caixas de vinho. E no fim da tarde, ela chegou em São Paulo com a filha e uma babá que tinha ido junto na viagem e tal, e o Marcos pegou elas no aeroporto. E já no carro, o casal tava se estranhando tal, Elise soltando umas farpas, e aí por volta das 6h30, eles chegaram no prédio. Lá por volta das 7 da noite, como, né, ninguém tinha feito jantar e tal, eles resolveram pedir uma pizza. E nesse tempo de espera, a Elise e o Marcos começaram a discutir muito e eles brigaram feio. E ela contou que sabia de tudo, disse que ia prejudicar ele o máximo possível e que ia se separar. O Marcos falou que ela tinha má reputação, que só ia encontrar alguém pra comer ela, que ela jamais ia encontrar um príncipe como ele,
que ele tirou ela do lixo e disse que ia internar ela, que tinha encontrado uma clínica em Campinas e tal, e o reverendo sabia e tinha aconselhado a fazer isso mesmo. E ela fez estágio no hospital psiquiátrico, então ela sabia como era e ficou morrendo de medo de ser dopada e ficar trancada no hospital. Aí ela até falou que ia embora pro Paraná, mas até em outras brigas antes, ela já tinha falado que ela ia embora pro Paraná e tal, mas ele falou, pode ir, só não vai levar minha filha. E aí, nesse dia dessa briga, ele ainda falou assim, vai pro Paraná, mas não leva minha filha, senão eu vou te dar um tiro que você nem vai saber de onde veio. Aí, quando deu 7h30, chegou a pizza, o Marcos desceu pra pegar e tal, e aí tem até imagens do elevador, dele subindo com a pizza e tal. E depois que ele subiu, ele abriu a porta. E aí a gente tem duas versões deste momento. A versão da Elise é que ele subiu com a pizza, continuou brigando com ela, xingou, deu um tapa na cara dela quando eles já estavam sentados na mesa. E que aí ela ficou com medo do que ele poderia fazer, porque ele tava, brigando com ela, deu um tapa nela e ela pegou a arma pra ficar ali meio pra se defender. E aí, de acordo com ela, ele disse, atira sua fraca ou some daqui e vai pro Paraná com a sua família de bosta e deixa minha filha aqui. E aí que ela atirou na cabeça dele. A versão da acusação, que depois, a gente vai falar melhor, a versão diz que ela já estava esperando ele com uma arma apontada na entrada quando ele chegou com a pizza. Mas a gente vai falar melhor sobre tudo isso no julgamento, porque realmente, não tem como a gente saber o que realmente aconteceu. A gente tem essas duas teorias aí. Fato é que a Elise apontou a arma pra ele e atirou. Provavelmente ele se abaixou, tentando se esquivar, e por isso o tiro foi de cima pra baixo, assim, levemente de cima pra baixo. Então não atingiu a testa, assim, atingiu uma parte mais lateral da cabeça, assim. E aí, claro, que ele caiu no chão, e a Elise precisava tomar uma decisão que ia definir o resto da sua vida. O que ela fazia a seguir? A Elise tinha atirado no marido dela. Ele estava inconsciente, provavelmente, teria morrido, porque o tiro foi na cabeça, mas estava ali, caído no chão e sangrando. E a Elise ficou desesperada. Ela disse que até pensou em ligar para a polícia, mas que ela só pensava na filha dela, se a polícia chegasse lá, tal, que ela ia ser presa, que ela nunca mais ia ver a filha. Pensou até em fugir com a filha, mas não queria colocar ela em risco. Então a única coisa que veio na cabeça dela é que ela precisava tirar ele dali. Precisava esconder, o que aconteceu, o crime, o corpo. Então ela foi arrastando ele para um quarto mais afastado. Fechou a porta e deixou ele lá. Com o passar da noite, ela começou a ficar fritando, assim, pensando no que ia fazer. Ela não decidiu assim na hora. E lá pro início da madrugada, ela resolveu que ela ia cortá-lo. E ela começou a esquartejá-lo com uma faca. Ela queria dar um jeito de tirar ele no apartamento e esconder, o que tinha acontecido. Ela partiu ele em vários pedaços. Mas não foi tudo de uma vez, ela foi dando umas pausas, até para amamentar a filha, e só acabou no dia seguinte. E por ser técnica de enfermagem e tal, e até pelo lance da caça, que ela estava acostumada, ela sabia qual era a forma de cortar, as partes, de uma maneira que não ficasse bagunçado, nem um mar de sangue, por assim dizer. Mais uma coisa interessante que a polícia percebeu depois, é que ela cortou de duas maneiras diferentes. A cabeça e os braços, dá pra ver que tava de uma maneira mais amadora, entre aspas, sabe? Tava como se fosse mais trêmula, com cortes mais imperfeitos. Já o tórax e as pernas foram cortados de forma mais precisa, Como se fosse alguém mais expert, sabe? Foi um corte mais liso. Então, com isso, tem algumas teorias a respeito que é importante a gente citar aqui. A primeira é que logo depois de matar, ela já foi cortar as partes de cima. E aí, nesse momento, ela ainda tava nervosa, Tinha acabado de acontecer tudo, tava tremendo, tava nervosa. E aí, a babá chamou ela pra amamentar, ela foi amamentar, voltou mais calma. E aí, nesse momento, já dá pra ver ela cortando o corpo de uma maneira mais profissional, entre aspas, Porque ela, teve um tempo pra se acalmar. A segunda teoria é que, na verdade, isso é normal, por causa do fio da faca. Ou seja, porque quando a gente começa a usar um instrumento de corte, tipo uma faca mesmo, você vai cortar uma comida, No começo, a faca tá mais afiada e corta melhor. E com o tempo, a faca vai perdendo o fio, Vai ficando desafiada, entre aspas. Então, os cortes vão ficando mais imprecisos. Então, nessa teoria 2, era algo normal do uso da faca, Eram muitos cortes ali, então no começo a faca estava afiada e depois a faca não estava mais afiada e os cortes ficaram diferentes. E de acordo com o legista contratado pela defesa depois,
seria surpreendente se o corpo tivesse cortes sempre iguais, porque aí pareceria, né, que a pessoa parou para afiar a faca no meio do processo e resolver isso. E a terceira teoria era de que a Elise poderia ter um cúmplice. Essa é uma teoria que foi muito discutida e muito sensacionalizada pela mídia. E essa teoria, ela se baseava em várias coisas. O fato dela ser magrinha, dela ser pequena, dela ser uma mulher, né, que muitas vezes achavam que não poderia ser capaz de arrastar um corpo sozinha, de fazer tudo aquilo, tal. E a hipótese também aponta que por mais que uma enfermeira, né, interaja com corpos de paciente, que ela era muito jovem e com pouca experiência na área para conseguir fazer uns cortes de maneira tão precisa assim. E a acusação ainda supôs que poderia ser alguém do prédio, porque tinha outros médicos morando lá e tal, inclusive um cirurgião. Mas essa teoria não foi muito pra frente, porque não tinha muito uma coisa que embasasse ela. E se tivesse outra pessoa, o argumento da defesa foi essa, que as câmeras do elevador teriam detectado, né? E viram ela saindo com as malas, tal, no elevador, e não tinha nenhuma pessoa junto. Nenhuma pessoa entrou também no apartamento deles e tal. Então não tinha nada que dissesse isso. E a Elise nunca disse que tinha outra pessoa, né? Ela sempre fala, até hoje, a versão dela, que ela estava sozinha e que ela não estava nem aí pro tipo de corte, que só estava na cabeça dela que precisava se livrar do corpo e só cortou, que ela nem sabe direito como ela fez. Ela pensou que tinha que se virar sozinha mesmo, assim, ela que fez a merda, ela que tinha que resolver. E foi o que ela fez. No dia seguinte, no dia 20 de maio, a Elise saiu do prédio para se livrar do corpo e as câmeras do elevador mostram ela saindo do prédio por volta de 11h30 da manhã. Então, assim, recapitulando, 6h30 da noite anterior, eles chegaram em casa, ficaram sozinhos por volta das 19 horas. 19h30, ela atirou e passou horas até a madrugada pensando o que ia fazer, né? E depois cortando e tal. E aí chegou o dia seguinte. Então a gente não sabe até que horas ela ficou cortando o corpo ou se ela dormiu bastante e terminou de manhã, não sabemos. Provavelmente, assim, não tem muita informação direito sobre isso, mas provavelmente tinha uma babá que saiu às 7 da noite antes da pizza chegar e tal. E uma outra babá, não sabemos se é a outra, se é a mesma babá, uma babá chegou no apartamento às 5 da manhã, só que ela não tava com acesso à casa inteira, ela só tava com a bebê. E como a casa era gigante, né, era muito fácil a babá não ver onde tava o corpo, não saber de nada. Mas enfim, 11h30, a Elise saiu de casa. Ela botou os restos mortais do Marcos em um tipo de saco de lixo, que era um saco chique importado lá deles, era um saco azul, que tinha uma fitinha vermelha, assim, que fechava e tal. E ela dividiu as partes em 3 malas pretas. E aí ela entrou no carro e dirigiu pela BR-116, e ela tava com a intenção de ir pro Paraná, lá pra Chopinzinho. Só que quando ela tava passando por Capão Bonito, que é uma cidade que fica a uns 230 quilômetros, assim, de São Paulo, ela decidiu voltar. Porque ela começou a pensar melhor, tal, que se ela fosse pra Chopinzinho, que ia acabar falando pra alguém da família, né? Não tinha como ela chegar lá e não contar pra alguém. E ela, dessa forma, ia envolver as pessoas da família, né? Nessa história toda. E ela não queria fazer isso. Ela não achava justo com a família dela. Então, quando tava voltando, ela chegou até a ser detectada por um radar inteligente e foi parada por excesso de velocidade por um policial rodoviário. E como se não bastasse, a documentação do carro não estava regularizada. Então, né, o certo seria o policial apreender o veículo. Lembrando que no porta-malas estava o corpo do marido dela esquartejado. Mas por algum motivo ele não fez isso, deixou ela embora ilesa e nem revistou o carro, nem fez nada. Então a Elise saiu rondando, assim, sem saber para onde ia, até chegar em Cotia, que fica a uns 30 quilômetros de São Paulo. E ela foi até uma estrada meio de terra, tal, uma floresta em volta, largou os sacos e voltou para casa. Ela chegou em casa umas 11h50 da noite. E aí, no dia seguinte, no dia 21, beleza, né? Ela tava de volta em casa, tinha se livrado do corpo e começou a pensar o que fazer pra não dar ruim pra ela. Então, a primeira coisa que ela fez foi ir no detetive. Lembra do detetive que ela contratou pra seguir o Marcos? Então, ela foi lá, pagou o detetive, pegou as fotos, pegou os vídeos e tudo. E depois que ela pegou essas provas da traição, ela foi direto encontrar com a família do Marcos. Aí ela chegou e falou, ó, seguinte, gente, o Marcos foi embora ontem à noite. Ele pegou um notebook, pegou umas roupas, uma mochila, pegou 20 mil reais em dinheiro
dinheiro e foi embora. E por que ele fez isso? Porque eu descobri que ele tem uma amante e aí ela mostrou as fotos, os vídeos, tal, tudo que ela tinha, né, pegado com o detetive. E aí a mãe do Marcos ficou muito mal, ficou triste, porque ela falou assim, putz, eu não criei meu filho pra isso, tal. Eles deram apoio pra Elise e pensaram, é isso, né, deve ter ido embora com a amante, né, sei lá, vamos ver. Só que ao mesmo tempo, ele ter ido embora assim do nada era muito estranho, porque naquela semana a IOC estava sendo vendida para a multinacional lá que a gente comentou. E era uma transação comercial de 2 bilhões de reais. Então, assim, não tinha como ele ignorar isso, né? Ele poderia ser negligente com o casamento, mas ele era super responsável com as coisas da empresa. E era um negócio que eles estavam esperando há muito tempo. Então, ele vazar assim do nada era muito estranho. Então, começaram a cogitar que por conta da transação, ele poderia ter sido sequestrado. E aí foi passando uns dias e tal, e nada dele voltar. E nada de pedirem resgate também, né? O que era estranho, porque, enfim, sequestrar um milionário, assim, você imagina que as pessoas vão pedir um dinheiro, alguma coisa. E aí, todo mundo tava confuso, inclusive a polícia, que já tinha sido acionada. Aí a Elise mandou um e-mail pro reverendo lá, o reverendo deles, falando que ela tava preocupada, cadê o Marcos e tal. E o reverendo disse que tentou acalmar ela, né? Vai ficar tudo bem, aquelas coisas. E aí, no dia 24 de maio, de acordo com o documentário da Netflix, o irmão dele, o Mauro, recebeu um suposto e-mail do Marcos, que pedia para avisar para a mãe dele e para Elise que ele estava bem, mas que ele não podia entrar em contato naquele momento e tal. E aí, a família acreditou na história da Elise, né? Então, Marcos realmente fugiu com a amante, né? Não tinha pedido de resgate. Ele mandou esse e-mail, deve ter sido isso. Enquanto isso, a Elise pediu para uma funcionária da casa para ir depositar 20 mil reais na conta do Marcos, para parecer que ele realmente estava mexendo no dinheiro. Mas assim, né, gente? Ela não pensou que a mulher ia dedar ela depois, né? Meio estranho. E nesse mesmo dia, acharam o corpo do Marcos lá em Cotia. Primeiro acharam a perna e do lado o saco de roupas, assim, da vítima. E aí a calça da Diesel, 600 reais. Camiseta polo da Ralph Lauren, 300 reais. Quem analisou o corpo reparou que era alguém com unhas bem feitas, unhas cuidadas. E até por conta das roupas e tal, imaginou que era uma pessoa rica e que os cortes eram bem feitos, tipo por um profissional. O jornalista que estava cobrindo esse corpo, né, que apareceu, logo viu que daria uma ótima matéria, mesmo sem saber quem era, porque era alguém rico e tal. Então eles já sentiam que ia ser um caso de grande repercussão. E foi muito difícil definir o que tinha rolado, porque toda hora aparecia alguém dizendo que viu um carro, que viu um grupo de pessoas na mata, sabe aquelas coisas de boato e tal, que viu um cara com um saco na cabeça. Todo mundo queria participar, todo mundo queria contar alguma coisa, o que, né, a gente sabe que nem sempre é verdade, as pessoas só querem participar ali da história e se sentirem importantes. Até que encontraram a cabeça e viram que era de uma pessoa oriental. E aí, finalmente, alguém conectou o caso lá do sequestro com o do corpo. Após ter as fotos reconhecidas pela família, o corpo foi analisado por peritos e realmente, né, os restos mortais eram do Marcos Matsunaga. E foi o irmão dele, o Mauro, que fez o reconhecimento. E ele até disse que a mão do Marcos era muito característica, era muito marcante. Então ele saberia pela mão, e realmente era o irmão dele. E aí já noticiaram, né, que era o Marcos Matsunaga, o herdeiro da IOC, começaram a anunciar nas reportagens, e isso, óbvio, causou muita pressão na polícia para resolver o caso, né, era um cara super importante, né, quem matou esse cara, no meio dessa negociação, algo muito estranho. E os peritos encontraram uma coisa muito importante na autópsia. A causa da morte, na real, não foi o tiro na cabeça, foi asfixia por sangue aspirado em ambos os pulmões. O que isso significa? Que, muito provavelmente, o tiro que a Elise deu no Marcos não matou ele. Então, ele teria morrido um pouco depois, quando ele estava sendo esquartejado. Ou seja, que ele ainda estaria vivo, né? Ficou inconsciente e aspirou sangue, porque ele estava respirando um pouco ainda, e morreu afogado no próprio sangue. Mas enfim, né, na época eles nem sabiam que foi a Elise, eles não sabiam nada, né? Só achou um corpo e sabiam dessa informação, que tinha o tiro, que tinha essa asfixia e tal. E aí o irmão do Marcos, o Mauro, e um funcionário da empresa foram no prédio lá, na casa da Elise dele, né, e pediram para ver as câmeras de segurança, e aí eles foram juntos ver isso. E aí notou algo que era bizarro, assim. O Marcos aparecia na câmera, né, subindo no elevador, depois de pegar a pizza, mas depois não aparecia mais nenhuma gravação.
Então, assim, como é que ele poderia ter saído do prédio? E aí os policiais viram, né, que o vídeo lá da Elise, que é um dos vídeos mais famosos sobre esse caso, quando ela deixa o prédio com 3 malas, e ela passa a se tornar a principal suspeita. Afinal de contas, né, o cara não saiu do prédio, ela sai com 3 malas. E aí o delegado responsável pelo caso era o Mauro Dias. Ele logo desconfiou da Elise. Então, assim, tem 2 Mauros. Tem o Mauro delegado e o Mauro irmão do Marcos. E daí o irmão contou sobre a Elise, né, pro delegado, que ela era enfermeira de centro cirúrgico, que ela já tinha sido e tal. Aí ele falou, bom, tem coisa aí e tal, levantou a suspeita sobre ela. E ele também falou, o irmão, que o Marcos e a Elise tinham um mentor espiritual, que era o reverendo lá deles, que casou e tal, e batizou a filha. E o reverendo contou pro delegado que a Elise era uma pessoa instável e que já tinha aconselhado o Marcos a não deixá-la usar armas. Então a polícia olhou o histórico, né, de ligações da Elise e os dados colocavam ela em Cotia, bem onde acharam o corpo. E, pra piorar, na gravação do elevador, o Marcos desceu pra pegar a pizza com a mesma roupa que foi encontrada lá em Cotia. Então, eles conseguiram um mandado de busca lá na casa deles. Então, a polícia foi lá no prédio, só que eles sabiam que a Elise tinha um monte de arma no apartamento e tal. Eles não queriam chegar lá e falar, abre a porta aí, não sei o quê, porque eles tinham medo dela pegar uma arma, atirar em alguém, acontecer alguma coisa. Então, o delegado pegou uma escrivã que buzinou lá no prédio falando que ela era da assistência social, que ela foi mandada pela prefeitura para ajudar a Elise, não sei o que. Aí a Elise desceu para encontrar a mulher e quando ela chegou na entrada do prédio, tava lá o delegado. E aí ele jogou um belo verde nela. Ele falou assim, por que você matou seu marido? Aí ela ficou tão em choque que ela ficou uns minutos em silêncio, assim. Daí ela falou, não fui eu que matei ele, de uma maneira meio estranha, assim. Aí o delegado já, nossa, o delegado já tava assim, certeza que foi ela. E o delegado mostrou que ele tinha um mandado de busca e eles subiram para revistar o apartamento. Ele perguntou sobre o vídeo, né, da câmera do elevador, que mostrava ela saindo com as 3 malas. E perguntou o que tinha na mala. Ela falou que era vinho. Ele pediu pra mostrar onde estavam as roupas, né, que ela tinha usado no vídeo. A Elise mostrou as roupas e elas tinham sido limpas recentemente, o que deixou o delegado intrigado. E ele perguntou onde estavam as botas que ela tinha usado. Ela mostrou, só que o delegado viu que as botas ainda estavam sujas de barro. E ele disse que ia mandar as botas para a perícia, para analisar se o barro correspondia lá com o local onde o corpo foi encontrado. E pediu também para Elise um saco de lixo para ele guardar as botas. E quando ela deu o saco para ele, qual saco que era? Obviamente, o saco azul chique importado, igual o que as partes do Marcos foram encontradas. Nessa hora, o delegado falou, acabou pra ela, né? Ele sabia, tinha certeza que foi ela. Ele tinha um mandado de prisão temporária pra ela. E aí, ele contratou 2 advogados, que são um casal. É a Juliana e o Luciano Santoro, que inclusive foram professores dela na faculdade de Direito. Ela é advogada civil e ele criminalista. E aí, quando começaram as investigações e tal, a Elise chamou eles, ela não quis ser assistida pelo advogado da família Matsunaga, que era o Luiz Durso. Por quê, né? Até porque quando as coisas começassem a cair sobre ela, provavelmente o advogado da família Matsunaga ia estar do lado da família Matsunaga, né? Então, no dia 3 de junho, a Elise passou o dia inteiro sozinha na cela da delegacia. E ela ficou ali, né, fritando a cabeça, pensando, meu Deus, como que eu faço? O que eu vou fazer? Nananã. E até então, ela tinha decidido que ela não ia contar nada. Mas nesse momento que ela ficou lá sozinha fritando, ela falou, cara, não dá, não consigo segurar mais e vou contar. E ela chamou o advogado dela, em particular, o Luciano, e ela falou, cara, eu preciso confessar, não tô aguentando esse peso dentro de mim e tal. E aí ele falou, então tá, mas eu quero que você me conte tudo, e não só pra mim, né, pra polícia. Eu quero que você conte exatamente como tudo aconteceu. Não existe meia verdade, é pra falar a real. E foi isso que a Elise fez. Ela confessou com todos os detalhes. Falou que o Marcos traía ela, que ela esquartejou ele, contou tudo. Ela disse que só fez isso porque estava com medo de perder a filha. E supostamente, né, quando ela confrontou o Marcos ali sobre a traição que rolou naquela noite, que ele disse que ia se divorciar dela e ia pegar a guarda da menina. Porque nenhum juiz em sã consciência ia deixar a guarda da bebê com uma prostituta como a Elise. E que foi o medo de perder a filha que fez ela matá-lo. E aí a mídia já caiu em cima, né? Até a parte da polícia também, porque muita gente pensava, ela admitiu porque tá arrependida ou para dizer que tá colaborando e para reduzir a pena. No dia 6 de junho, a perícia fez uma reconstituição no apartamento e confirmou que realmente tinha sido aquilo que ela contou
do esquartejamento. A Elise participou no documentário, tem até algumas imagens da reconstituição, e no dia 8 de junho, a guarda da filha, né, que tinha só 1 ano, foi dada para a tia Roseli, que era a tia da Elise. De início, a família do Marcos não se interessou em lutar pela criança na justiça. Os avós não queriam ficar com a criança e até chegaram a pedir um teste de DNA, porque eles duvidaram que fosse filha do Marcos mesmo, depois de saber do passado dela. Enfim, né, quando estourou a coisa toda de que ela era garota de programa, eles começaram a duvidar e pediram um teste de DNA. E o teste de DNA realmente provou que ela era filha do Marcos mesmo, e aí que eles pediram a guarda da criança. E aí a gente pode imaginar até que a questão financeira deve ter sido bem relevante também nessa decisão, né, do juiz. Enfim, a justiça concedeu a guarda total para a família do Marcos, né, para os avós paternos. A prisão temporária da Elise estava para acabar no dia 21 de junho. Mas aí o Ministério Público fez uma nova solicitação, né? Conseguiram a prisão preventiva dela até o julgamento e tal. O advogado dela até tentou apelar essa decisão, dizendo que ela cometeu o crime por medo de perder a guarda da filha, né? Que se ela fosse fugir, ela já teria fugido, né? Por que ela ficou lá, né? Ela não vai fugir, não tem porquê. Mas não deu certo e ela teve que aguardar o julgamento presa. E aí o advogado até pensou que nem valia a pena insistir muito nisso, porque pelo menos quando ela fosse a julgamento, ela já teria cumprido um pouco da pena, né? Que ia ser muito difícil ela não cumprir nenhuma pena por isso. E vocês sabem, né, vocês devem lembrar que esse caso teve uma cobertura midiática muito forte, né? Foi um caso muito chocante. Era uma empresa famosa, uma empresa rica, o cara era rico, a mulher matou ele, né? Era realmente algo que a mídia aproveitou bastante para falar. E a promotoria quis investir nessa teoria do cúmplice, né? Que talvez um amante teria ajudado. Porque, de novo, naquela história de que a Elise era uma mulher muito mais baixa que o Marcos, ele tinha 1,80 m e ela 1,55 m. Então, como é que ela teria tido força para arrastar ele sozinha? Como é que ela conseguiria esquartejar ele sozinha? E também a questão dos cortes, que um era mais amador, um mais profissional. Então, que poderia dar a entender que eram, né, 2 pessoas diferentes que fizeram. E as partes do corpo não tinham sangue também. Então, exigia uma certa experiência. E as câmeras da garagem do segundo subsolo tinham alguns pontos cegos, que não pegavam nada. Então, teoricamente, daria para estar alguém ali dentro do carro, que o carro da Elise estava estacionado exatamente nesse lugar, que tinha os pontos cegos, assim, você não conseguiria ver pela câmera. Em 2016, o Ministério Público pediu a abertura de novo inquérito para tentar achar um possível cúmplice, até porque, né, se houvesse esse cúmplice, indicaria mais premeditação, que ajudaria ali no caso da promotoria. Mas isso não deu em nada, até porque as câmeras do prédio não apontavam ninguém mais entrando e saindo, apesar dos pontos cegos. E a polícia não entrevistou ninguém ali, os vizinhos. Tinham 3 vizinhos médicos morando ali, tinha até um cirurgião que eles, ficaram achando suspeito, sabe? Mas eles não incomodaram essas pessoas. E aí tem gente que acha que é porque eles eram ricos, né? Então, assim, você ficar incomodando pessoas ricas, investigando, levantando suspeita, podia dar algum problema pra polícia, né? Então, assim, essas pessoas nem foram entrevistadas. E tinha uma coisa interessante, porque o Instituto de Criminalística analisou o local e ele encontrou sangue, material genético de 3 pessoas. Do Marcos, da Elise e um material genético de um outro homem. Só que, sim, esse material podia estar ali há anos, né? Podia estar ali até depois do crime, não tinha como saber se aquele material estava ali naquele dia. Então não era uma prova cabível, não era nada. E no fim, assim, a Elise é uma mulher pequena, mas, gente, é super possível, plausível que ela tenha feito tudo sozinha. Não tem nada aqui nessa teoria dela ter feito sozinha que seja um impeditivo, né? Que seja impossível. Ela realmente foi enfermeira. Ela caçava, ela sabia limpar e cortar os animais. Ela teve tempo, ela teve recursos, sabe? Com tempo, ela podia ficar o dia inteiro ali levando pra arrastar ele, sabe? Ela demorou muito pra ir embora depois. Então era possível sim que ela teria feito tudo isso sozinha. A justiça arquivou o inquérito por falta de provas e o assunto não pôde fazer parte do julgamento. Então essa história de cúmplice morreu, mas ainda tinha muita coisa para rolar nesse julgamento. E ao todo, a Elise ficou quase 4 anos e meio presa, esperando o julgamento.
porque ele só aconteceu em 2016. Então, de junho de 2012 a novembro de 2016, ela ficou presa. O julgamento começou no dia 28 de novembro e só terminou no dia 4 de dezembro. Super tarde, já passando para a madrugada de 5 de dezembro. O júri foi formado por 4 mulheres e 3 homens, 7 no total, que é o normal do júri no Brasil. O promotor foi o José Carlos Cossenzo, conhecido por ser midiático, né? Ele tinha essa fama, assim, de ser meio aparecido, digamos assim. E ele acha que Elise só confessou o crime para facilitar a vida dela e que a versão que ela tinha contado era mentira. Que ela tinha construído, né, essa versão que mostrava um crime passional, que ela ficou enfurecida e tudo mais. E na versão dela, era que ele tava puto, que ele deu um tapa nela. Então, era quase como se ela tivesse agido em legítima defesa. Ela estava preocupada com a vida dela, então ela fez isso para se defender. Mas o promotor dizia que foi um crime premeditado, né? Não era essa versão dela aí. E ainda com 3 qualificadores, que vocês sabem que são aquelas coisas que agravam o crime. Então, a Elise foi formalmente acusada de homicídio doloso, né? Que quando há dolo, quando há intenção de matar. E triplamente qualificado, com essas 3, né? Primeiro, motivo torpe. Ou seja, um motivo que é condenável, né? Um motivo que é meio fútil, assim, que de acordo com o promotor era vingança e dinheiro. O meio, que é a forma, né? Um meio cruel, porque eles consideraram que ela matou ele na hora de esquartejar, né? Porque ele não estava morto ainda, e isso é muito mais cruel. E a terceira qualificadora é um recurso que dificultou a defesa da vítima, porque, de novo, na teoria da promotoria, ele teria saído do elevador, né? E de surpresa tomou um tiro. E, além disso, ela também foi acusada de destruição e ocultação de cadáver. Ao todo, 21 testemunhas foram convocadas para o julgamento, mas depois 2 delas foram dispensadas, que foi um delegado e o reverendo, que casou eles, então ao todo foram 19 testemunhas. No primeiro dia, né, na segunda, no dia 28 de novembro, começou com as declarações, né, iniciais, tanto da defesa quanto da acusação. A promotoria que acusa, ela focou no fato de que o crime tinha sido premeditado, porque a Elise teria comprado a serra elétrica antes, então ela já estava planejando matar o Marcos. A defesa argumentou que era inútil falar dessa serra, porque ela nem foi usada para matar o Marcos. Só para vocês não confundirem, né, ela comprou sim uma serra, como a gente comentou, no aeroporto e tal, só que ela não usou, ela esquartejou o Marcos com uma faca. E no documentário da Netflix, a serra nem é citada. E ela é citada no episódio da investigação criminal, que tem no Amazon Prime Video, que também foi usado pra gente escrever esse roteiro, né? Só que tem coisa que tem um e não tem no outro, até porque a investigação criminal é super antigo, né? O documentário da Elise é de 2021, então algumas informações desencontradas é normal ter, né, quando você, né, passa muito tempo das coisas e tal. Enfim, né, voltando. Então, supostamente ela comprou essa serra para abrir caixa de vinho e, no fim, não usaram a serra. Também falaram no julgamento sobre o negócio de que, pela perícia, o Marcos estava vivo quando foi esquartejado. Então, nesse primeiro dia, foram ouvidas 3 testemunhas chamadas pela acusação. O detetive particular, que a Elise contratou, e mais 2 babás, funcionárias da casa deles. Ambas as babás falaram que não presenciaram nenhuma briga do casal e que o Marcos parecia super amoroso, que ele tratava a Elise como uma princesa e tal. E a Elise passou esse primeiro dia chorando inteiro, assim. Que, inclusive, foi o que ela fez o julgamento inteiro. Ela chorou muito. No dia 2, na terça, foram ouvidos mais 3 testemunhas, sendo a principal delas o irmão do Marcos, o Mauro Matsunaga. O Mauro falou que o Marcos era completamente apaixonado pela Elise e fazia tudo por ela, que gastava mais dinheiro com ela do que com ele mesmo, com o Marcos, que levava para viajar, que atendia tudo que ela queria. E que o Marcos mencionava muito que a Elise era uma atiradora melhor que ele. E a Elise continuava chorando nesse dia. Teve uma hora que mostraram as fotos, né, do cadáver e tal, como evidência, e ela pediu pra sair da sala e tal, pra não ver. No terceiro dia, na quarta, foram ouvidas 3 testemunhas. O perito criminal Jorge Oliveira, uma prima do Marcos e um dos policiais que trabalharam no caso. Esse perito, Jorge Oliveira, eu não sei como, a gente precisa falar dele. A gente precisa falar que ele é um cara excêntrico. Excêntrico. Pela primeira Muito frase excêntrico. que ele diz, né?
o documentário. É maravilhoso, mas não vamos contar, não. Não vamos contar, porque vocês têm que assistir o doc pra ver as coisas que ele fala. Ele é meio doidinho, tá? E ele tem a sobrancelha do Albieri, assim, meio pra frente, assim. Mas, assim, esse perito é meio... Ele é excêntrico, ele é meio doidinho. Só que, assim, este foi o perito que constatou que o Marcos estava vivo durante o esquartejamento. Ele falou que tinha sangue coagulado, tinha sangue no pulmão. E, né, só tem sangue no pulmão quem tá respirando na hora que aspirou o sangue. Se ele tava respirando, ele tava vivo quando ele foi degolado. Então, ele teria morrido de asfixia e não do tiro. Outro ponto que o Jorge Oliveira levantou foi que quando um tiro é dado muito próximo, a pólvora cria uma reação de gases na pele que dá tipo uma queimadura ou uma coisa que eles chamam de tipo tatuagem, que fica ao redor do buraco de entrada da bala no corpo. E a cabeça do Marcos tinha esse tipo de queimadura. Então que o tiro tinha que ter sido muito mais próximo do que a Elise falou. Próximo, tipo, no máximo 50 centímetros. E segundo a Elise, foi uns 2 metros mais ou menos que ela tirou. E foi daí que criaram a teoria de que quando ele entrou com a pizza, ela já estava com a arma pronta esperando. A Cecília Nishioka, que é a prima do Marcos, que depois falou que ela era amiga da Elise. E provavelmente era a pessoa da família mais próxima dela. Disse que a Elise nunca mencionou nada sobre o Marcos destratar, nem nada. E ela também disse que uma coisa que chamou muita atenção dela na época do crime é que quando a Elise foi contar para a família que o Marcos tinha fugido com a amante, a Elise ficou perguntando, como é que eu vou me manter? Como é que eu fico com essa questão? O que só reforçou o argumento da acusação de que a Elise matou o Marcos pra ficar com o dinheiro. E uma coisa que a Elise tinha dito é que ela só atirou no Marcos porque ele deu um tapa nela antes, né? Que ela tava se defendendo e tal. Mas o policial que deu o depoimento esse dia, ele falou que o tiro foi muito mais próximo do que ela falou. E pela maneira que a pólvora tava espalhada pela sala e tal, provavelmente ela atirou quando ele abriu a porta e tava voltando com a pizza. Então ele não achava que tinha sido uma defesa. No dia 4, mais 3 testemunhas. A tia Roseli, um outro perito e uma outra pessoa que trabalhou na casa do casal. Ela tinha começado a trabalhar para eles uma semana antes do crime e disse que tinha visto sim eles brigando e até ouvido o Marcos bater numa mesa. E também contou que ela achou 2 armas na casa e que foi ela que limpou o quarto que a Elise cometeu o esquartejamento, mas que ela não viu nada de estranho lá enquanto ela estava limpando. A tia da Elise foi aquela que tinha ficado com a guarda provisória da bebê. E na época do julgamento ela já não estava mais, né? Tava com os pais do Marcos. E a tia falou que o Marcos parecia ser um homem bom, que ele e a Elise se amavam muito. Ela contou que a família não sabia que a Elise tinha sido garota de programa, que a Elise sofreu muito na vida dela, que ela teve uma infância difícil, tal, que ela foi abandonada pelo pai e que ela foi abusada sexualmente pelo padrasto. Ela disse também que ela sabia que a Elise tinha contratado um detetive particular, mas que a Elise nunca tinha falado que ela ia matar ele, né? Matar o Marcos ou se vingar dele. Ela só tinha falado que ia se divorciar. E de quebra, a tia ainda deu uma alfinetada na família do Marcos, porque ela cuidava da bebê, né? E tal. E depois os pais do Marcos pegaram ela e não deixaram ela visitar a menina. Então ela deu aquela, né? Um shade. O perito que depois, nesse dia, confirmou as coisas do perito do dia anterior. E aí a defesa perguntou se os dois tinham conversado antes, né? Ou seja, se eles tinham meio que conversado sobre o que eles iam falar. E aí o perito falou que sim. E aí, gente, isso não pode, né? Não é permitido que 2 testemunhas conversem, né, antes de testemunhar. Então a defesa pediu anulação do julgamento, mas o juiz não achou que isso estava afetando e deixou o julgamento continuar. No dia 5, na sexta, teve um monte de treta. Tiveram 3 testemunhas de defesa, um perito e 2 colegas da Elise lá da faculdade de Direito. E lembra que o perito da acusação tinha teoria e tal de que o Marcos morreu no esquartejamento? Então, a defesa trouxe um outro perito para bater de frente com essa história. O legista Sami El-Jundi, não sei como fala isso, que ele já participou até de vários laudos da ONU, inclusive, era um cara bem fodão. E a defesa pediu exumação do corpo, né, pro Sami fazer um novo laudo. A defesa falou que o laudo de outro cara estava errado, que o tiro na cabeça deixou o Marcos com morte cerebral, então por mais que algumas funções corporais, né, podiam ainda estar funcionando, o cérebro já estava morto na hora do esquartejamento. E ele reforçou que a Elisa deve ter imaginado que ele estava morto, né? Ele tomou um tiro na cabeça, estava ali, parecia morto. E aí, o Sami falou uma parada que foi bem chocante, assim, porque se eles fossem falar ali, se a acusação fosse falar que morte cerebral não era morte, então ferrou, né? Então todos os transplantes de órgãos, né, das pessoas que estavam em morte cerebral, né? Então não podia fazer isso.
Então, o ponto dele é que, assim, morte cerebral é morte. Ele estava morto e pronto. Foi o testemunho mais longo do julgamento. Ele ficou 9 horas falando. A defesa e a acusação começaram a bater boca, ficaram perguntando um monte de coisa, daí começaram a se atacar, foi uma confusão. E por que isso era importante, gente? Porque tinha uma qualificadora, que a gente já citou aqui, que foi o meio cruel, né? Então isso agravaria a pena dela. Então isso realmente era algo muito importante de ser discutido, que aí ficaram lá 9 horas discutindo isso. 1 hora o juiz até teve que pedir calma, ele falou que aquilo ali tava parecendo uma feira, pra vocês terem noção. Além do perito, teve uma mulher e um homem que estudaram com a Elise na época da faculdade. Eles falaram que o Marcos era ciumento, sim, que a Elise não podia nem trocar telefone com homens, né, colegas homens, porque ele era super possessivo e tal. O 6º dia serviu para exibição de reportagens, né, mostrando na televisão e tal, leitura de documentos relevantes para o processo, incluiu também depoimentos de pessoas que não foram testemunhar presencialmente. Teve um depoimento escrito da amante do Marcos, a Natália, contando como era a relação entre eles. E quando estavam lendo esse, a Elise fez cara de nojo e abaixou o rosto. E teve o depoimento escrito, né, do reverendo, que era conselheiro espiritual do casal. Ele contou que eles tinham várias armas em casa e que ele tinha, né, pedido pro Marcos buscar ajuda psiquiátrica pra Elise, porque tinha medo dela fazer alguma besteira. E o planejado era que Elise fosse interrogada nesse dia, mas decidiram adiar pro dia seguinte. Então vamos fazer uma pausa aqui. Antes da gente falar sobre o depoimento da Elise, que foi no último dia, vamos comentar algumas coisas que já estavam rolando ali no julgamento, né? O primeiro é que logo que a Elise entrou lá, se falou muito da aparência dela, né? Se falou muito na mídia. Porque ela era loira e na prisão ela pintou o cabelo de ruivo, só que os advogados teriam falado pra ela voltar a ser loira pro julgamento. Então, no dia ela estava loira de novo. Então falaram isso, porque ela pintou o cabelo pro julgamento. Que ela tava de trancinha de lado, que ela estava de blazer preto. Nossa, gente, só falavam desse look dela na mídia. E também falaram muito que a defesa tava querendo passar essa imagem de uma mulher indefesa, né? Uma mulher ali que estava ali triste, abalada, cabisbaixa, né? E na mídia também estavam se falando muito sobre ela ter sido abusada pelo marido, né? Tinha vários jornais que falavam esse outro lado também, da legítima defesa dela e tal. E o promotor viu que esse papinho de vítima tava rolando e ele não queria, né? Ele falou, putz, isso não pode dar certo, então eu vou rebater isso. E ele focou muito dizendo que ela matou por vingança da traição, tal, que ela ia ficar muito rica, que ela queria herança, o patrimônio, que ela queria continuar naquela vida de princesa, né? Que tantas testemunhas falaram e tal. E a Elise e a defesa rebateram essa ideia de que era tudo por dinheiro. O advogado, Luciano, ele fala uma frase muito boa, que ele fala que essa teoria não tinha nada a ver. E ele fala, por que você mata a galinha dos ovos de ouro, né? Quer dizer, se ele tava dando dinheiro pra ela, se o dinheiro todo vinha do Marcos, por que ela ia matar o Marcos e perder esse dinheiro? Como a Yoki estava sendo vendida, a Elise e Marcos planejavam, né, abrir esse negócio de vinho juntos. Então ela também ia ter grana disso. Então não tinha lógica ela matar ele por dinheiro. E no documentário tem um amigo do Marcos dizendo que ele jamais faria as coisas que ele estava falando, de dar tapa e ameaçar ela, que ele era super legal, calmo, etc. Isso é importante falar porque, fora tudo que a gente está discutindo aqui, antes de mais nada, essa coisa de dizer que uma pessoa não vai agredir alguém porque ela é legal, ou não tá num relacionamento abusivo porque ela é legal, gente, isso não faz o menor sentido, entendeu? Inclusive, muita gente costuma passar pano, eu conheço ele é legal, ele jamais faria algo assim, mas você nunca sabe de verdade o que se passa dentro de uma história. Assim, acho que uma coisa que é provado nessa história é que o relacionamento dos dois eram abusivos. Era tóxico, era problemático, era cheio de posse, tinha um grande problema ali. Por mais que a gente goste das pessoas, por mais que a gente tenha os nossos amigos, é muito complicado quando a gente fala isso, ele jamais faria isso, eu conheço ele porque ele é super legal e calmo. Porque, cara, você conhece ele na situação de amizade, você não conhece ele numa situação de ter um relacionamento com a pessoa. E ainda numa situação de briga, uma situação que os ânimos estão ali, né? Provavelmente todo mundo que conhecia a Elise jamais, né, ia falar, nossa, ela nunca atiraria nele, Sim. Né? Se ela mesma não tivesse falado, nossa, nunca faria isso. Mas, gente, nunca diga nunca, sério. Às vezes a gente... Por isso que eu sou muito contra armas, posse de armas e tal. Imagino que muitas pessoas, principalmente quem escuta o Modus, né, vai ser contra também, porque olha isso.
Gente, desculpa, mas não tem como algo dar certo numa casa que tem 33 armas. Nem se fosse uma, né? Quando a gente tá ali exaltado, a gente não sabe o que a gente é capaz, sabe? Eu tenho casos de amigas que me contaram que apanharam do namorado. E o namorado era super legal. Era um cara assim que eu achava, nossa, super gente boa e tal. Só que aí quando a pessoa vai contando, ela ia contando das brigas, ia contando das coisas. Ela falava, ele me deu um soco. Aí eu falava, não é possível. Você fica chocada, porque você nunca imaginaria que uma pessoa tão legal faria aquilo. Então, assim, isso não serve de base pra nada, né? Mas voltando ao ponto das armas, assim, a gente não sabe, né? Tem quantos casos de gente de briga no trânsito, que a pessoa foi no carro, pegou uma arma e matou a outra, porque por causa de uma briga de trânsito. Então, imagina algo assim tão mais, né, que envolve traição. Na hora a pessoa é cometida por um ódio muito grande, né, que cega ela, e você ter acesso a algo, porque, como a Elise contava, né, a própria moça que trabalhava na casa deles encontrou 2 armas enquanto estava limpando. Quer dizer, essas armas, elas estavam em lugares super tranquilos da casa. Estavam em uma gaveta e uma outra gaveta. Não é que elas estavam todas escondidas. Tinham algumas espalhadas. Tanto que a Elise pegou essa arma num balcãozinho, assim, ali ao lado. Assim como ela fez isso, ele também poderia ter feito isso, né? Qualquer um dos dois ali tinha acesso a arma muito rápido. E eu acho que isso também não é nem pra passar pano pra ela. Eu acho que isso é bom deixar claro também. Que ia dar merda, né? Mas eu acho que o meu ponto era que não tenham armas, sabe? Não é legal. E a gente tem um presidente que acha isso legal também. É tão... fora da casinha mesmo. Que faz arminha com criança no colo, sabe? Não dá, né? Não dá, gente. A gente tem que ter precisa ter muita responsabilidade, precisa ter um psicológico muito forte. A gente sabe que armas nas mãos das pessoas não é resposta, sabe? Pode ter gente que vai falar, mas quando você quer matar, você mata com faca, mata, né, com outras formas, claro. Mas um tiro não é uma forma de matar tão pessoal, né? Você pega um tiro e sai atirando. A gente já até contou caso aqui de gente que sai atirando na rua, sabe? Agora, você ir lá e pegar uma faca e esfaquear uma pessoa exige uma frieza muito maior do que você dar um tiro, né? Eu imagino. Mas é isso. Eu acho que são esses... são comentários aí que esse papo de fulano é bonzinho, não é? A gente não tem como saber. E eu acho que isso vale pros dois, tá? Não tô falando só do Marcos, mas acho que dos dois. Pros dois. Mas a história e as porcentagens estão aí pra provar que em uma relação, isso que aconteceu da Elise matar e tal, é uma exceção. Geralmente é o oposto, né? Acho que é importante a gente também olhar pra isso. Não é sobre passar pano, mas é sobre olhar pras estatísticas e saber que, na maior parte das vezes, quem mata é o marido. E tem uma coisa que não foi usada como evidência no julgamento, mas gerou um burburinho, foi falado, é que o Luciano, o advogado da Elise, achou o perfil, o Horror Rider, lá no site de garotas de programa, que era aquele perfil supostamente do Marcos, que ele ia lá nos sites comentar, né, como era as moças do perfil, né, então ele avaliava as moças. E aí o Luciano mostrou as avaliações que ele fazia das mulheres. E isso queimou muito o filme do Marcos, porque na mídia estavam se falando um pouco, né? Aquela coisa de que ele era um bonzinho, né? Que ele era um trabalhador, enfim, nanana. Então caiu um pouco esse papo de que ele era assim por causa dos posts que o Luciano divulgou e tal. E eu achei engraçado, porque, tipo, ir nas prostitutas é ok, mas avaliar elas não, né? Por isso que foi o que deixou ele mal na mídia. É bizarro. Os julgamentos vêm de lados, né, que não fazem sentido nenhum. O julgamento era em cima dela, porque ela tinha sido garota de programa. O julgamento era em cima dele, porque ele frequentava sites, né? Então, assim, as pessoas são muito preconceituosas também, no sentido de, tipo, ele frequentava esses sites, então ele não presta. Né? Rápido você vai formando o seu julgamento sobre as pessoas por causa de uma única coisa que elas fizeram ou que falaram. Então, com certeza, a mídia aproveitou muito esse momento também para ficar criando essas, né, várias versões. E essa última postagem desse perfil foi justamente no dia 19 de maio de 2012, que foi o dia que o Marcos morreu. E o perfil nunca mais postou, né? Porque, teoricamente, ele tinha morrido e tal. Mas a defesa não conseguiu provar que o perfil era dele mesmo. Então, meio que ficou por isso mesmo. Como não deu pra provar, não foi usado no julgamento. Mas o advogado Luciano largou essa história para um jornalista
que divulgou tudo. A ideia é que isso influenciasse o júri a ver o Marcos como uma pessoa péssima. E, enfim, chegamos então ao último dia do julgamento, no dia 4 de dezembro de 2016, o 7º dia. A Elise foi ali depor por mais de 6 horas. Ela foi interrogada pela defesa e pela acusação, mas ela foi orientada pelos advogados a não responder às dúvidas da acusação. A Elise falou que ela não estava normal no momento que ela atirou, que ela estava sentindo várias coisas, ela simplesmente atirou. Mas que ela se arrependia muito. Ela disse que não tinha visto o vídeo da traição naquele primeiro momento, antes de matá-lo. Ela falou que sabia, né, que o detetive contou tudo, mas ela só assistiu ao vídeo depois, no dia seguinte. E, de acordo com a Elise, o Marcos recebeu uma ligação e falou: depois da pizza eu vou pra casa do meu pai. E aí ela fala que ela ficou brava, que ela falou: para de mentir, eu sei, né, que você não vai pra casa do seu pai. Começou a brigar porque ela realmente achava que foi a amante que ligou e que ele ia, né, encontrar a amante. Daí começou a discussão, né, que ele falou aquelas coisas que a gente contou, aquela parte que ele fala: eu te tirei do lixo, que ela achou muito pesado, porque ela tava bem, né, sem ele antes e tal. E ele que quis que ela parasse as coisas pra poder, no site e tal, pra poder ficar exclusiva com ele. Ela falou então que ele ficou violento, chamou ela de vaca, foi pra cima dela. E para se defender, ela disse que pegou uma arma e apontou para ele. E aí que ele teria começado a rir, xingar e tal, de todo tipo de nome misógino, e que jamais deixaria ela ver a filha. E ela disse que não aguentou mais e simplesmente atirou. Falou que se arrepende muito, mas que infelizmente não pode voltar atrás. Ela descreveu o esquartejamento, né? Disse que ela começou pelos joelhos, o que vai contra o que os peritos definiram, porque ela teria começado pela cabeça. Falou que achava que ele estava morto sim, quando cometeu o esquartejamento. Então vamos lá, os jurados tinham que responder as seguintes perguntas. Primeiro, se o Marcos morreu e foi esquartejado no apartamento na noite do 19 de maio de 2012. Se a Elise matou o Marcos. Se o júri absolve a ré pela acusação de homicídio. Se ela cometeu o crime sob violenta emoção. Se ela matou por motivo torpe, porque queria se vingar do marido e buscava o seguro de vida dele e o dinheiro. Se ela deu chances de defesa para o Marcos. Se a acusada agiu por meio cruel e a vítima estava viva quando foi esquartejada. Se o corpo da vítima foi destruído e ocultado, se foi a Elise quem ocultou o cadáver, e se o júri absolve a ré pela acusação de ocultar e destruir o cadáver. Ou seja, eram perguntas se foi ela mesma que matou, perguntas sobre as 3 qualificadoras e sobre a outra acusação, né, de ocultação de cadáver. E às 2h07 da madrugada, o juiz deu o veredito. A Elise Matsunaga foi condenada a 18 anos e 9 meses de prisão por homicídio e mais 1 ano, 2 meses e 1 dia por destruição e ocultação de cadáver. As qualificadoras de motivo torpe e o cruel, né, não foram reconhecidas pelos jurados. Eles aceitaram só a qualificadora de que ela teria impossibilitado a defesa da vítima. Ou seja, eles não acharam que o motivo foi vingança e nem que ele estava vivo quando ela esquartejou. E o juiz deu uma pena máxima possível nesse caso, com um agravante que sobrou. A família da vítima não quis recorrer para aumentar a pena, eles sentiram que a justiça foi feita. Então, ao todo, 19 anos, 11 meses e 1 dia, né, dos quais ela já tinha cumprido 4 anos e meio, enquanto ela estava esperando o julgamento. Quando ouviu a pena, Elise só pensou em quanto tempo ela ia ficar sem ver a filha. Ela foi cumprir na penitenciária feminina de Tremembé, no Vale da Paraíba, né, em São Paulo, que era o mesmo lugar que ela já tinha passado todos esses anos. E é o presídio onde ficam criminosas bem conhecidas que a gente já contou aqui, como a Suzane van Richthofen e a Ana Jatobá, né, do caso da menina Isabela Nardoni. A Elise continua até hoje presa lá no Tremembé e ela é considerada uma detenta exemplar, com ótimo comportamento. Ela sempre faz testes psicológicos, incluindo o teste de Rorschach, e ela tem resultados ótimos, né? Ela não tem nenhum desvio, nenhuma doença mental. E em março de 2019, os advogados entraram com um recurso para a pena dela ser reduzida por ela ter confessado, por ela ter colaborado na investigação, algo que não tinha sido levado em consideração na sentença. E deu certo, e a pena da Elise foi reduzida para 16 anos e 3 meses. E no mesmo ano, em agosto, ela obteve o regime semiaberto, que permite, por exemplo, que ela saia em feriados.
E ao todo são 5 saídas no ano, e cada uma dura uns 5 ou 6 dias, e o nome até que é falado é a Saidinha, né? E nessa primeira saída dela, em 2019, que rolou a entrevista pro documentário da Netflix. Atualmente, a Elise tem 39 anos, já cumpriu 9 anos de pena e faltam mais 7. E agora, no fim de junho de 2021, ela entrou na justiça contra a família Matsunaga por negarem a ela o direito de ver a filha, que hoje tem 10 anos. A Elise não vê a filha há 8 anos, nem mesmo por foto. Ela tá com um poder familiar sobre a filha suspenso, então ela não pode exigir visitar a filha. Isso foi tirado dela em 2012, antes mesmo do julgamento. E a advogada vai pedir revogação para que ela possa, de maneira supervisionada, assim, por algumas horas, mas muito provavelmente a família dele não vai deixar. Já faz uns anos que os pais do Marcos entraram na justiça para proibir que existam informações sobre a menina online. Entrevistas e reportagens dão a entender que a menina vive completamente blindada do crime, chama os avós de pais e até hoje sabe pouquíssimos detalhes do que aconteceu com Elise e com o Marcos. Acho que antes da gente encerrar aqui essa história, é importante a gente comentar um pouco sobre o machismo que rolou no caso, né? Independente do que ela fez, mas como a mídia tratou ela, né? Inclusive falando da prostituição, né? Focando muito nisso. A gente até citou aqui em outros casos de mulheres, né? Da Suzane von Richthofen, da Amanda Knox também, que a Amanda Knox nem culpada era, né? No documentário fala bastante disso, assim, né? De como a mídia tratou ela. Independente do que ela fez. Exatamente. Acho que é aquelas coisas que a gente sempre fala sobre como o sensacionalismo muitas vezes busca ficar estereotipando, trazendo características, falando de coisas que não tem nada a ver, tipo, ela ter sido garota de programa, isso não pode desqualificá-la como uma pessoa. Acho que são as atitudes dela, a maneira como ela trata as pessoas, a maneira como ela age, que tudo bem ser levada em consideração, às vezes, para você entender um pouco sobre a personalidade, você saber sobre a pessoa. Mas a maneira como muitas vezes expõe, né? Até olhando do ponto de vista do próprio Marcos, quando expõe que ele também entrava em contato com várias prostitutas e tudo mais, tipo, o que de fato isso tá querendo dizer, né? Parece que você tá querendo desqualificar a pessoa por causa disso. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado de ver o que a mídia tá dizendo, o que a mídia quer dizer, sabe? Qual que é a história que querem vender, porque muitas vezes a gente acaba caindo em grande sensacionalismo, porque ele vende. No fim do dia, o sensacionalismo vende. É um caso gigantesco, né? Toda vez que tem... A gente tem coisas muito parecidas com a Suzane, a Amanda e a Elise. As 3 são mulheres meio padrãozinhas, consideradas bonitas, mulheres magras, tipo, que fisicamente são pequenas, magrinhas, tal, e que de repente descobre ou comete um crime. No caso da Amanda Knox, ela não cometeu, né? Ela foi apenas uma suspeita, mas no caso da Suzane e da Elise, sim. É quase como se o fato de uma mulher ser bonita, automaticamente a história fica muito mais chamativa, muito mais apelativa, muito mais chocante. Nossa, uma mulher bonita matou, né? Ah, é que nem o próprio Ted Bundy, né? Exatamente. Fala, nossa, este homem, meu Deus. Mas ele era, nossa, olha como ele fala articulado, olha como ele fala bem. Ah, ele não fez isso. Então, são essas noções, assim. A própria maneira como contam desse caso, por exemplo, quando o jornalista fala, quando ele encontra o corpo, que as unhas eram bem feitas, que a roupa era famosa e tal, que era uma roupa de grife, e que aí por isso ele sabia que era uma pessoa importante. O tanto que a gente coloca nos objetos, em dinheiro, a importância das coisas, né? No fim, esse caso ele foi importante por muitos motivos. A gente tá falando de uma família milionária, né? O homem era milionário. A gente tá falando de uma mulher que cometeu o crime, então isso acaba chocando e chamando mais atenção. Mas mais do que isso, a gente acaba sempre voltando para esses preconceitos que as pessoas ficam reproduzindo, por não saber mesmo o que falar, e ficam apenas falando bosta. A gente sabe que em julgamento, né, eles sempre pegam o passado das pessoas para tentar mostrar como ela era, né? E muitas vezes a gente até fala que muitas vezes eles usam da vítima, né? Então, uma mulher morreu. Aí fala, mas ela... É tipo quando a pessoa é estuprada, fala, mas estava andando de saia? Ai, mas não sei o quê. Então, rola muito isso de tentar achar motivos porque a pessoa, né, enfim, foi morta ou aconteceu aquilo. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar, até porque o documentário da Netflix, ele humaniza muito a Elise. Mas, assim, a Elise matou ele. Sim, ela matou ele.
E é isso. Inclusive, acho que isso até é interessante pra gente voltar naquele ponto que o Dr. Lúcio trouxe, né? Que quando ele falou isso, eu achei uma coisa que me marcou muito, assim, de quando eu fui jurada, não sei se vocês sabem. Mas ele falou que qualquer pessoa pode cometer um homicídio. Né? Qualquer pessoa pode matar outra. Serial killer, outros tipos de crimes, mas assim, mas matar uma pessoa é muito fácil, é muito simples, sabe? Enfim, a gente vê muitas vezes isso sendo voltado pra vítima, né? De como a vítima era assim, como era assado. Só que é isso, né? Aqui nesse caso, a gente vê isso sendo trazido pros dois lados também, né? De tipo, ela era isso, ele era aquilo. Mas eu acho que no fim das contas, foi o que a gente falou, era um relacionamento completamente tóxico, com duas pessoas ciumentas, que já tava num nível, né, o relacionamento deles que já tava tão pesado. Não, sem contar o sentimento de posse, né? Tipo, ele pagava essas mulheres pra saírem da vida que ele não queria mais que elas tivessem, mas assim, não deixa de ser uma posse, não deixa de ser um objeto. E eu acho que quando você olha pra isso, e até aí no momento quando ela conta sobre a briga e tal, que ele fala, eu te tirei do lixo, é um pouco isso, assim, sabe? É um pouco... Não é um relacionamento... O problema do relacionamento não é porque ela era garota de programa e ele surgiu lá e eles se apaixonaram e nananã. Mas é porque ele começa numa situação de posse. É isso, é muito irritante que ele fala isso, né? Assim, bom, que ela diz que ele falou isso do lixo, porque ela tava de boa sem ele, né? Ela até fala. Falou, tava de boa, não de precisava boa disso. Também não tava, porque a garota de programa não tem a vida fácil. Mas ela tava... Ela conseguia se sustentar tipo assim, ela não sozinha. precisava, ela não precisava ser sustentada por ele. Ela até fala que pensou até em negar, porque ela falou, não, tô de boa aqui vivendo minha vida, não preciso que alguém me banque, né? Mas é isso, gente, no documentário a Elise ainda fala que tem algumas coisas sobre o caso que ela vai levar pro túmulo, que são segredos que ela nunca vai contar pra ninguém. Então, o que será que ela está nos escondendo?